No exercício 1, é pedido para que a gente grave os sujeitos das frases destacadas. Essas frases foram extraídas da fábula O Homem, Seu Filho e o Burro. Nós lemos essa fábula em sala de aula, né? Então, vamos lá. Ouvindo aquilo, o homem montou o filho no burro e os três continuaram seu caminho. A primeira frase destacada aqui é o homem montou o filho no burro. Identificamos o verbo é montou. Quem montou? O homem. Então, temos o sujeito, o homem. Lembrando que o núcleo, a parte mais importante desse sujeito aqui é homem. A outra frase, e os três continuaram seu caminho. O verbo, continuaram. Quem continuaram? Os três, sujeito. A parte mais importante, o núcleo aqui, três. Outra frase, letra B. Passaram duas mulheres e uma disse a outra. Vamos lá. Qual é o verbo aqui? Passaram. Quem passaram? Duas mulheres. Então, nós temos aqui o sujeito. Opa, sujeito. Minha caneta não quer pegar. Pegou o sujeito. A outra frase, letra C. Na mesma hora, o homem amarrou as pernas do burro num pau e lá se foram pai e filho aos tropeções. Primeira frase destacada aqui, ó. Na mesma hora, o homem amarrou as pernas do burro num pau. Qual que é o verbo? Na mesma hora, o homem amarrou as pernas do burro num pau. É amarrou. É o verbo. Quem amarrou? O homem, sujeito. A outra. E lá se foram pai e filho aos tropeções. Lá se foram pai e filho aos tropeções. Quem se foram? Que o verbo? Pai e filho, sujeito. Sempre perguntem para o verbo que isso funciona bastante. Às vezes o verbo pode estar em ordem invertida, como aqui, né? Não está escrito pai e filho foram, tá? Foram pai e filho. Está ao contrário. Mas você perguntando para o verbo, fica fácil identificar quem é o sujeito. Letra D. Esse burro é seu? Bom, o verbo está aqui, é o é. O que é seu? Esse burro. Então, sujeito, esse burro. Núcleo do sujeito, burro, né? Parte mais importante aí. Sempre lembrem de verificar isso. Quando chegaram, todo mundo riu tanto, a frase destacada, que o homem enfurecido jogou o burro no rio. Vamos lá. Cadê o verbo dessa frase aqui? Vamos ver qual é a ação, né, que acontece aqui. É jogar, né? Ele jogou. Então, nós temos o verbo aqui. Quem jogou o burro no rio? O homem, sujeito dessa frase. E assim nós resolvemos a atividade número 1. O exercício 2 pede para que a gente comece lendo esse poema, Várzea, de Henriqueta Lisboa. Pela várzea, verde moita sob as cortinas da noite, pulam sapos de contentes, grilos mostram finos dentes. Chegam todos serelepes para a festa que promete. Enquanto isso, o bailareco das acácias, saias brancas de papel, animado continua até a vinda do sol. Bom, aqui nós temos que identificar na letra A as orações e seus sujeitos nas duas primeiras estrofes do poema. Então, olhem o poema de vocês aí na página 81, que está no livro, né? E vamos identificar os sujeitos das duas primeiras estrofes. Para identificar a oração, nós precisamos ver onde estão os verbos. Então, vamos identificar o primeiro verbo para achar a primeira oração. Pela várzea verde moita, sob as cortinas da noite, pulam sapos de contentes. Achamos o verbo é pulam. Quem pulam? Os sapos. Então, vocês vão colocar aí na resposta de vocês. Aqui para mim é bem complicado escrever, mas eu vou tentar. Vamos lá. Primeira oração. Sujeito é sapos. Depois, grilos mostram finos dentes. Quem mostram os finos dentes? Os grilos. Então, nós identificamos aí o verbo mostram,
Quem mostram? Os grilos. Segunda oração. Tem como sujeito, né? Vou colocar assim. Grilos. Letra B. O sujeito da primeira oração vem depois do verbo. Justifique essa posição. Na primeira oração, nós vimos que sapos é o sujeito, né? E pulam é o verbo. Sapos aparecem depois de pulam. E não na ordem direta, né? Sapos pulam. O poeta preferiu colocar pulam sapos. Vocês podem escrever nessa resposta que na poesia isso é comum. A inversão dos termos é comum, porque o poeta ele quer criar sonoridade, quer criar ritmo, né? Musicalidade, então ele troca alguns termos. E aqui nesse caso também, vocês percebam que até chegar em sapos, ele fez toda a descrição de um cenário, né? Pela várzea verde moita, sob as cortinas da noite, pulam. Então, você imagina todo esse cenário e alguém está pulando. E depois você lê sapos. Então, primeiro, você pode colocar também que ele quis, primeiro, criar um cenário, falar de alguém que está pulando, algo que está pulando, né? E depois ele indica que são os sapos. Na letra C. Na terceira estrofe, qual o sujeito do verbo chegam? A quem esse sujeito se refere? Então, você vai lá no poema novamente, estrofe número 3. Vamos ler. Chegam todos serelepes para a festa que promete. Quem chegam? Todos. Então, o sujeito aqui é todos. A quem esse sujeito se refere? Esse sujeito está se referindo aos sujeitos que foram mostrados ali na segunda estrofe, né? Que é sapo e grilos. Sapos e grilos. D. Qual é o sujeito na última estrofe? Justifique a concordância do adjetivo animado e do verbo continua, ambos no singular, com o sujeito. Então, vamos ter que identificar primeiro o sujeito na última estrofe. Vamos ler a última estrofe. Acompanhem aí na apostila. Enquanto isso, o bailareco das acácias, saias brancas de papel, animado, continua até a vinda do sol. Vamos lá. Quem continua animado? É o bailareco das acácias. Então, o sujeito, coloquem aí, é bailareco. Ó, tentando escrever aqui. Das acácias. Esse é o nosso sujeito. Justifique a concordância do adjetivo animado. Então, o bailareco das acácias, animado, continua. Esse animado está no singular porque bailareco está no singular. Certo? E continua também está no singular pelo mesmo motivo, porque esse sujeito bailareco está no singular. Correto? Então, fizemos aqui a atividade número 2. Vamos lá. Número 3. O sujeito das orações a seguir é constituído de um só núcleo. Encontre o sujeito de cada oração e grife o núcleo. Transforme o sujeito simples, que tem um núcleo só, lembrem-se lá da aula, em sujeito composto, prestando atenção à concordância. Então, nós vamos aqui colocar aqui, ler a primeira letra A aqui, vamos lá. O ar seco aumenta os casos de alergia respiratória. O que aumenta os casos de alergia respiratória? O ar seco. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Minha caneta não tá pegando. Aí, pegou. Esse é o sujeito. Nós precisamos transformar esse sujeito de sujeito simples, que é um núcleo só, para sujeito composto, com 2 núcleos. Então, nós podemos dar um exemplo aqui. Poderia ser assim: o ar seco e a poeira aumentam os casos de alergia respiratória. Eu vou tentar fazer essa aqui com essa caneta aqui, ó. Eita! O ar seco e a poeira
Ai, tô tentando, hein? Aumentam. Eu faço o pingo no i e não aparece nessa caneta. Ai, meu Deus. Aumentam os casos de alergia respiratória. Nós transformamos, então, o sujeito simples em sujeito composto, né? O ar seco e a poeira. 2 núcleos do sujeito. Na letra B, vocês vão fazer a mesma coisa, na C e na D. Na letra B, essa moça canta bem. Quem canta bem? A moça, né? Essa moça, sujeito. Vocês agora vão colocar um sujeito composto aí. Essa moça e esse moço cantam bem, por exemplo. E aí vocês façam aí nas letras C e D a mesma coisa. Exercício 4. Leia o poema. Poema de amor. Esta noite sonhei em oferecer-te o anel de Saturno, e quase ia morrendo com receio de que ele não te coubesse no dedo. Quem escreveu foi Jorge Souza Braga. Letra A. Indique o sujeito das frases destacadas e explique como você os identificou. Então, temos duas frases destacadas aqui, são os 2 primeiros versos, né? Ó. Minha caneta não tá pegando. Tudo bem, vamos lá. Os 2 primeiros versos. A primeira frase aqui, ó, esta noite sonhei em oferecer-te o anel de Saturno. Qual que é o verbo dessa frase? É sonhei. Indica o sujeito. Quem sonhei, né? Quem sonhou aqui? Quem é o que pratica essa ação de sonhar? Nós não temos ele explícito aqui, ele não está claro. Mas pela desinência do verbo, pela terminação, nós sabemos que tem um eu escondido aqui nessa frase, né? Então, eu sonhei em oferecer-te o anel de Saturno e eu, né, aqui nós podemos colocar aqui, ó, e eu quase ia morrendo com receio de que ele não te coubesse no dedo. Então, o sujeito das frases destacadas é o eu, né? Coloquem aí. E você descobriu que é um sujeito oculto, né? Você descobriu esse sujeito oculto, eu, pela terminação dos verbos. Perfeito? Coloquem essa resposta aí. Qual é o sujeito do predicado expresso no terceiro verso? Terceiro verso tá aqui. Começa aqui, ó, de que ele não te coubesse no dedo. Então, ele não te coubesse no dedo. Cadê aqui o verbo? Coubesse, certo? O verbo. Quem que pratica isso? É o ele, sujeito. Sujeito é o ele. Então, qual que é o sujeito? Sujeito, ele. Esse ele se refere, então, ao anel de Saturno. O sujeito é ele. Vamos ao exercício número 5. Vamos ler o conto O Perfume do Rio, de Heloísa Seixas. Um trecho do conto. É o início, né? Vamos lá. Eu estava na praia quando caiu o temporal. Era um meio de tarde, não mais de 4 horas, e lembro-me de que estava deitada de frente para o mar do Leblon, lendo. De repente, senti uma chicotada nas costas. A areia me fustigou com tal violência que a revista me foi arrancada das mãos. Tampei os olhos, esperando que a ventania passasse, mas não passou. Depois de me levantar com dificuldade, enquanto o vento me empurrava para o mar, recolhi minhas coisas como pude e virei-me em direção à rua, justamente de onde vinha o vento. Enfrentei-o, caminhando quase agachada e ouvindo a algazarra dos banhistas, que sem exceção corriam para se abrigar. Num brevíssimo intervalo entre 2 lufadas, olhei para cima. O céu, por trás dos prédios, era de um negro profundo. Parecia saído de um filme de ficção científica. Um raio e um trovão simultâneos me fizeram baixar a vista e apertar o passo. Esse é o trecho, né? Esse é o início do conto, muito legal. A gente quer muito saber o que aconteceu depois, né? Muito interessante. Mas vamos à letra A. Assim, antes da letra A, antes de resolvermos aqui a questão, há algumas palavras aqui que não são comuns no nosso dia a dia, que seria muito interessante que vocês pegassem aí, escrevessem no caderno de vocês,
o significado dessas palavras. Procurem no Google, procurem no dicionário, o significado de fustigou, para que vocês entendam. Olhem aí, escrevam, anotem. Fustigou, algazarra e lufadas. Anotem aí, registrem qual que é o significado dessas palavras. Agora sim, vamos à letra A. O período "eu estava na praia quando caiu o temporal" é formado por duas orações. Identifique o sujeito de cada uma. Então, vamos lá. Eu estava na praia é um período. Eu estava na praia é um período. O verbo está aqui, né? Estava, verbo. E o sujeito, então, quem estava? Eu. Então, eu é o sujeito. Agora, na outra oração, nós temos aqui, quando caiu o temporal. Olha o verbo aqui, caiu. O que caiu? O temporal, né? Então, nós temos aqui o sujeito. Sujeito é temporal. Minha canetinha não quer pegar de novo, mas tudo bem. Escrevam vocês aí, temporal, isso. Então, na primeira oração é o eu, o sujeito, né? E na segunda oração, temporal. Na letra B, diz o seguinte: releia o trecho e lembro-me de que estava deitada de frente para o mar do Leblon lendo. De repente, senti uma chicotada nas costas. Qual é o sujeito com o qual os verbos destacados concordam? Por que ele não está representado explicitamente pelo pronome? Então, vamos lá. Os verbos destacados são lembro-me, minha caneta aqui, lembro-me, ele não está pegando, lembro-me, estava e senti. Pela desinência do verbo, nós entendemos, pela terminação, que esse sujeito aqui é um eu, certo? Eu lembro-me de que eu estava deitada de frente para o mar. De repente, eu senti uma chicotada nas costas. O sujeito, então, é o pronome eu. Por que ele não está representado explicitamente pelo pronome, né? Pelo eu? Por que não está escrito eu lembro-me, eu estava, eu senti? Porque já se subentende. Quando a autora escreveu, ela não quis colocar eu. É uma economia, né? E ficaria repetitivo. Então, por economia linguística, para não ficar repetitivo, ela só colocou o verbo na terminação que já indica a primeira pessoa aí, o eu. Letra C. Enfrentei-o, caminhando quase agachada, e ouvindo a algazarra dos banhistas que, sem exceção, corriam para se abrigar. Qual é o sujeito da frase caminhando quase agachada? Explique como você o identificou, visto que o verbo não apresenta desinência de pessoa. Vamos lá. O verbo é caminhando. Não há desinência de pessoa aí, porque poderia ser você caminhando, eu caminhando, nós caminhando. Então, não dá para saber pelo verbo. Mas nós entendemos pelo contexto do texto, nós lemos o texto e sabemos quem estava caminhando quase agachada. A pessoa que está contando, né? É esse eu que está contando, é o narrador. Então, é o personagem, narrador-personagem. Então, tem um eu, tá bom? Então, o sujeito da frase é o eu. Você sabe como, né? Explique como você identificou. Você identificou pelo contexto. Escrevam a resposta direitinho aí no caderno de vocês, tá bom? Pelo contexto. Letra D. Em um raio e um trovão simultâneos, me fizeram baixar a vista e apertar o passo. De que tipo é o sujeito do verbo fizeram? Vamos lá. Verbo, fizeram. O que me fizeram baixar a vista e apertar o passo? Um raio e um trovão. Temos aqui o sujeito. Esse sujeito tem mais de um núcleo. É o raio
e o trovão, são 2 núcleos. Nós já aprendemos que quando um sujeito tem 2 núcleos assim, é chamado de sujeito, vou tentar escrever aqui, ó, composto. Prontinho. Espero que vocês tenham acertado e vamos passar para o próximo. Número 6. Vamos ler. Não é só o substantivo que pode desempenhar a função de sujeito na frase, mas é necessário que a palavra funcione como substantivo. Como exemplo, há os verbos no infinitivo que podem funcionar como sujeito da oração, assumindo um caráter generalizador. Vamos ver os exemplos. As brincadeiras são fundamentais para toda criança. Então, nós temos aqui o sujeito, as brincadeiras. O substantivo aqui, ó, é brincadeiras, certo? E esse as aqui é um artigo. Artigo. Minha canetinha assim dando um probleminha, né? Artigo. Enfim, tem um azinho aí de artigo. As brincadeiras são fundamentais para toda criança. Brincar é fundamental para toda criança. Esse verbo aqui, brincar, ele está no infinitivo. O que é verbo infinitivo, pro? Verbo no infinitivo é quando eles estão assim sem conjugação. Esse verbo aqui não está conjugado, brincar. Se eu conjugar, ele fica eu brinco, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, tu brincas, e assim vai. Então, esses verbos que estão sem conjugar, eles terminam em R. Brincar, dançar. Pode ser terminação em ER, como comer, beber, ou ir, né? Partir, sair. Então, são verbos sem conjugar, tá bom? E esses são os verbos no infinitivo. Anotem isso daí do ladinho para vocês se lembrarem. Eles podem funcionar como sujeito. É fácil identificar quando a gente lê e pergunta o quem, né? Ou o que para o verbo. Brincar é fundamental para toda criança. O que é fundamental? Brincar. Então, a gente descobre que esse verbo aqui está funcionando como sujeito, certo? Vamos tentar fazer os exercícios. Reescreva as frases a seguir, substituindo o sujeito destacado por um verbo no infinitivo pertencente à mesma família. Ou seja, a partir dessa palavra mesmo, né? Por exemplo, aqui, diz o ditado, os erros são humanos. Nós vamos pegar os erros e pegar esse verbo, esse substantivo aqui e ver o verbo correspondente, né? Da mesma família. O verbo correspondente aqui é errar. Então, escrevam aí, diz o ditado, errar é humano. Tem que concordar, né? Vou escrever aqui, ó. Errar é humano. Escrevam aí. Errar é humano. Tá no infinitivo porque tá terminado aqui em R. A letra B diz assim: o estudo é importante na formação de todas as pessoas. O que vocês colocaram aí? Como verbo no infinitivo? Estudar. Estudar é importante na formação de todas as pessoas. Letra C. Quando tudo parece estar dando errado, o riso é a melhor saída. O que vocês colocaram? Quando tudo parece estar dando errado, rir é a melhor saída. As viagens irão renová-la da mesmice da rotina. Vamos lá. As viagens irão renová-la. Esse substantivo, as viagens, nós trocamos para o verbo, fica viajar, irá renová-la da mesmice da rotina. Letra E. Briga e gritaria nunca foram atitudes sensatas. Temos aí agora dois, né? Vai ficar dois verbos, ficarão dois verbos. Brigar e gritar nunca foram atitudes sensatas. A letra F. Ultimamente, caminhadas e corridas são as principais atividades físicas nas grandes cidades. Trocando aí esses substantivos por verbos, caminhar e correr são as principais atividades físicas nas grandes cidades. Número 7. Leia o trecho da canção. Somos quem podemos ser, do grupo Engenheiros do Havaí. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão, uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. Um dia me disseram quem eram os donos da situação.
Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum, como um dia depois do outro, como um dia comum. Engenheiros do Havaí, certo? Letra A. Identifique o sujeito e o núcleo do predicado no primeiro e no último verso da primeira estrofe. O primeiro verso, um dia me disseram, e o último verso, que os ventos às vezes erram a direção. Vamos lá. O sujeito aí no primeiro, me disseram é o verbo, certo? Esse disseram está terminado em terceira pessoa, né? Indica terceira pessoa. E vocês percebem que entra naquele caso de sujeito indeterminado. Quem disseram? Nós não conseguimos identificar gramaticalmente. Então, coloquem aí que é um sujeito indeterminado, tá? Vou colocar aqui um SI, porque vocês conhecem que a minha caneta aqui é um desafio, mas sujeito indeterminado. A última, que os ventos, às vezes, erram a direção. Quem erram a direção? Os ventos, né? Então, nós temos o sujeito ventos. Opa! O sujeito é igual a ventos. No último verso, tá bom? Anotem aí. Último verso. O sujeito é ventos. No primeiro verso, nós temos aqui um caso de sujeito indeterminado. Primeiro verso. O exercício pede também que você ache o núcleo do predicado. Nossa, professora, sério. Sim, o predicado, aquilo que se fala sobre o sujeito, também tem uma parte mais importante, também tem um núcleo. Nesse caso aqui, um dia me disseram, primeiro verso, a parte mais importante desse predicado, um dia me disseram, é o próprio verbo. Porque se você tirar o verbo, não vai fazer sentido esse predicado, né? Então, anotem aí que o núcleo do primeiro verso, aí o núcleo do predicado é disseram. E que os ventos às vezes erram a direção, os ventos é o sujeito. Todo o resto vai ser o predicado, certo? Então, é a mesma coisa. Se a gente tirar esse verbo, não vai ter sentido. Então, o núcleo do predicado é o verbo erram. Tá bom? Anotem aí, coloquem do lado aí. Então, no primeiro verso, o sujeito é indeterminado e o núcleo do predicado é disseram. Já no último verso, o sujeito é ventos e o núcleo do predicado é o verbo erram. Vamos agora para a letra B. Essa letra A que aparece aqui, nós já fizemos no slide anterior, né? Ela apareceu aqui também, mas é só a partir da B. No verso, sem querer eles me deram, na terceira estrofe, é correto classificar o sujeito como indeterminado? Por quê? Vamos lá. O verbo é deram. Quem me deram? Eles, certo? Então, eles é o sujeito. Esse sujeito, ele está aparecendo na frase, certo? Então, ele não é um sujeito indeterminado. Apesar de a gente saber que esse verbo está em terminação de terceira pessoa, ele não é um sujeito indeterminado. Nós sabemos pela frase que esse sujeito é eles, ele aparece. Então, aqui é um caso de sujeito, anotem aí, explícito. Não é sujeito indeterminado, explícito. Então, não é possível classificar como indeterminado, não é correto, porque ele aparece na frase, é um sujeito explícito. Construa sua hipótese, né, letra C, construa sua hipótese para justificar o uso do sujeito um dia me disseram. Bom, aqui é o sujeito indeterminado, como nós vimos, né, na letra A. O sujeito indeterminado e provavelmente ele deixou indeterminado, né, o autor, porque não era relevante ele dizer, ele falar quem disseram. Me disseram, ele quis mesmo deixar quem disse. Nós não podemos identificar. Então, me disseram. Ok? Então, coloquem isso aí na letra C. Número 8. Leia este poema de Carlos Drummond de Andrade. Anedota búlgara. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Czar, vocês estão vendo aí do lado do texto de vocês, imperador russo que governava com poderes absolutos, como um rei,
E naturalista é um especialista em botânica e zoologia, em natureza. Então, para ele, é interessante esse texto, é irônico, né, e causa humor. Para ele, era mais importante as borboletas e andorinhas do que o próprio homem. Por isso tem esse humor no texto. Vamos às perguntas. Letra A. Que tipo de sujeito é empregado no verso quando lhe disseram? Vamos lá. Nós temos aqui o exemplo que nós já fizemos em outros exercícios, inclusive com o mesmo verso, né, com o mesmo verbo, disseram. Esse disseram aqui, esse verbo, nós não sabemos, nós sabemos que termina em terceira pessoa, mas nós não sabemos quem fez essa ação, quem disse, né? Quem disseram. Então, é um sujeito indeterminado, tá bom? Coloquem aí sujeito indeterminado. Por que o uso desse sujeito é adequado ao texto? Ora, o autor, né, o poeta, quis colocar assim, porque não importa quem disse, né? Mas importa o que foi dito. Foi dito para ele que também se caçavam andorinhas, né, e borboletas. Mas nós não sabemos quem. O importante nesse texto é o que foi dito e não quem disse. Por isso que esse uso é adequado, tá bom? Escrevam aí, corrijam o que vocês escreveram. Vamos para a letra C. Qual sujeito nos versos ficou muito espantado e achou uma barbaridade? Por que ele está oculto? Para saber o sujeito, nós precisamos recordar lá o texto, né? Vou ler para vocês, acompanhem na apostila. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Quem ficou muito espantado e achou uma barbaridade? Foi o czar naturalista, né? Então, vocês escrevam que o sujeito, né? Corrijam aí o que vocês colocaram, se está certo. Coloquem aí um certinho. Czar naturalista. Ai, meu Deus. Naturalista. Meu desafio é ficar boa nessa caneta aqui, né? Escrever nessa caneta. Com essa caneta. Então, ó. O sujeito czar naturalista. Por que ele está oculto? Bom, o escritor quis deixar oculto porque ele já apareceu lá no primeiro verso, né? Não era necessário escrever novamente. Certo? Coloquem aí, acrescentem, corrijam e vamos para o próximo. Número 9. Leia a charge de Luiz Fernando Veríssimo. O garoto falando para o pai. Eu sou o único da minha aula que não tem um telefone celular. Me chamam de obsoleto. O pai falando com a mãe. Pelo menos o vocabulário está aumentando. Letra A. Na fala do garoto, a oração me chamam de obsoleto apresenta sujeito indeterminado. Me chamam, né, nós não sabemos quem chamam, então é um sujeito indeterminado. Terminação aqui da terceira pessoa, reparem. No entanto, é possível perceber a quem o predicado se refere. A quem está se referindo me chamam de obsoleto? Explique essa ocorrência. Apesar de ser um sujeito indeterminado, nós sabemos a quem está se referindo pelo contexto. Se nós lermos lá a frase, diz assim: eu sou o único da minha aula que não tem um telefone celular. Ele está falando da aula dele, da turma da sala dele, né, na escola. E aí ele diz, me chamam de obsoleto. Então, pelo contexto, nós sabemos que esse predicado está se referindo, né, aos colegas de sala dele. Na frase é um sujeito indeterminado. Mas nós podemos entender pela charge que ele foi lá na escola dele que isso aconteceu, então foram os colegas de sala, certo? Letra B. Procure no dicionário o registro o significado de obsoleto. Vocês já devem ter feito isso. Algo que é obsoleto é antiquado, fora de moda, né? E letra C. Explica oralmente a charge. E aí vocês próprios aí consigo mesmos leiam e expliquem. Expliquem para si, expliquem para a mãe, expliquem para o pai, para alguém que está próximo. Leiam juntos, tá bom? Número 10. Nas frases a seguir, sublinhe as orações sem sujeito. Naquelas em que houver sujeito, indique-o. Então, vamos lá.
Para lembrar o que são orações sem sujeito, vocês podem abrir aí no livro de vocês, na página 80, dar uma olhadinha no vídeo quando fala sobre isso, né? É sempre bom estar relembrando. Vamos lá. Confiantes, os brasileiros amanheceram de verde e amarelo. Quem amanheceram de verde e amarelo? Os brasileiros. Então, aqui os brasileiros sujeito explícito nessa frase. Então, não é sujeito, não é oração sem sujeito, tá bom? Sujeito, os brasileiros. Letra B. Olhou o relógio, logo amanheceria. Duas orações aqui, ó. Olhou, essa é a primeira oração, olhou o relógio, logo amanheceria, tem outro. Então, vamos lá. A primeira, olhou o relógio. Quem olhou o relógio? É um sujeito oculto aqui. Seria um ele ou ela olhou o relógio? Sujeito oculto. Logo, amanheceria. Agora, esse amanheceria é aquele verbo que indica fenômeno da natureza. Aqui sim nós temos uma oração sem sujeito, vocês grifem essa oração. Letra C. Amanheci com os passarinhos namorando. Amanheci, vejam só, não é amanheceu, não é algo do fenômeno natural. É eu amanheci, no sentido de eu acordei, né? Então, eu aqui, mais uma vez, sujeito oculto. Eu, tá escondidinho aqui, amanheci com os passarinhos namorando. D. Ontem choveu granizo na minha cidade. Prestem atenção, esse choveu, apesar de querer confundir a gente aqui, ó. Lembrem-se de perguntar, o que choveu? Granizo. Aqui, esse granizo vai ser o sujeito. Choveu o verbo. Sujeito explícito aqui. Letra E. Choviam sorrisos na distribuição de presentes. Nessa ainda fica mais claro que o sujeito é sorrisos. O que choveu? Sorrisos. Certo? Verbo. Letra F. Era noite quando cheguei. Aqui sim indica tempo, né? Que passou. Indica tempo. Era noite. Está indicando o momento que eu cheguei, né? Na realidade. Então, aqui é uma oração sem sujeito. Esse predicado todo aqui não tem um sujeito para quem você está declarando isso, né? Simplesmente era noite quando eu cheguei. Era noite, oração sem sujeito. Oração. Deixa eu tentar escrever aqui oração. Aê, consegui. Sem sujeito. Agora percebam que assim como na letra B, aqui tem outra oração, ó. Quando cheguei. Quando cheguei, aqui, vou até indicar assim, ó, para não parecer que é só aqui, ó. Era noite, é oração sem sujeito. Quando cheguei, tem um eu escondido aqui, ó. Eu cheguei. Então, aqui é sujeito oculto. Na primeira parte é oração sem sujeito. Na segunda, sujeito oculto para esse verbo aqui, cheguei. Letra G. Faz muitos anos que não viajamos para a praia. Já vamos dividir as duas frases para não confundir, né? Ó, faz muitos anos que não viajamos para a praia. Vamos dividir aqui, ó. Faz muitos anos. Esse faz aqui, oração sem sujeito. Esse faz é aquele que indica tempo transcorrido. Não tem sujeito essa frase. Agora que não viajamos para a praia, esse verbo aqui, terminação em os, indica o nós. Nós viajamos para a praia, né? Então, aqui temos sujeito oculto. Faz muitos anos que nós não viajamos para a praia, certo? Primeiro, então, aqui vocês grifem, né? Corrijam aí, caso tenham errado, ou caso tenham acertado, já façam certinho aí. Faz muitos anos, sujeito existente, né? Não há sujeito nessa primeira oração. Na segunda, tem o sujeito oculto, nós viajamos para a praia. Letra H. Venha para dentro, menino. Quem venha? Você? Sujeito oculto, certo? Pela terminação do verbo. Está relampejando. Aqui é uma oração sem sujeito. Coloquem aí do jeito que vocês preferirem. Oração sem sujeito.
Número 11. No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, é um dos poemas brasileiros mais conhecidos. É um poema conhecidíssimo, vocês já devem ter ouvido. Vamos ler. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Bom, esses versos que se repetem aí, no meio do caminho tinha uma pedra, está se referindo às dificuldades, aos obstáculos ao longo da vida que sempre vai haver, por isso há essa repetição constante nos versos. Bom, do ponto de vista gramatical, nesses versos, o verbo ter é empregado em sentido bastante frequente na linguagem oral. Qual é esse sentido? Esse sentido é do verbo haver, né? É como nós usamos o verbo ter no sentido do verbo haver, né? Havia uma pedra no meio do caminho. Ou existir, né? Poderia ser também. Existia uma pedra no meio do caminho. Esse ter, a princípio, nós teríamos ele só com o sentido de possuir. Por exemplo, eu tenho uma caneta, eu tenho um computador, eu tenho um celular. Mas a gente usa também nesse sentido que há e tem, né? Tem uma pedra, há uma pedra, existe uma pedra. A gente usa esse verbo ter nesse sentido. Então, coloquem aí que o sentido é do verbo haver, é de haver ou existir. E poderiam ser empregado um desses verbos, ou haver ou existir, certo? Letra B. Qual é o sujeito e o predicado nesses versos repetidos? Não há sujeito, só há predicado, certo? Esse tinha uma pedra, tinha tem sentido de havia uma pedra no meio do caminho. E esse havia, no sentido de existir, não tem sujeito, certo? É um verbo impessoal. Então, caso tenham dúvida, deem uma olhadinha aí na página 80. É uma oração sem sujeito e só tem predicado. A letra C diz assim: o poema de Drummond é de tal maneira conhecido que seus versos são lembrados em diversas circunstâncias. Por exemplo, em uma campanha em favor da preservação e manutenção dos paralelepípedos das ruas da cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. Veja, conservem a pedra no meio do caminho conservem a pedra. Compare as frases da campanha com os versos em que aparece a frase tinha uma pedra. Em seguida, compare o sujeito e o predicado de ambos e responda oralmente em que eles diferem. Então, vamos lá. Vamos responder essa questão. Conservem a pedra no meio do caminho é um verbo no imperativo e tem um vocês aqui, né, oculto. Vocês. Esse imperativo, ele oculta o sujeito, né? Mas é um vocês aí. Conservem a pedra no meio do caminho. Então, aqui é sujeito oculto. E todo o resto aqui é o predicado, certo? Vocês, sujeito oculto, e todo o resto aqui nós temos um predicado. No Drummond, nós vimos aqui na letra B que não há sujeito, só há predicado, certo? Então, essa é a comparação entre os dois, e é isso, é nisso que eles diferem, certo? Exercício número 12. Leia o poema. O menino que chovia. E não era chuva, chuvisco, chuvinha. Era chuva, trovão, trovoada. Por qualquer coisa, coisinha, o menino relampejava. A casa toda tremia, o chão até balançava. Raios por toda a cozinha, sempre que tinha salada. A empregada saía correndo e a mãe também chamuscada. E o menino chovendo e chovendo, pedindo macarronada. O pai imitava macaco, a mãe dançava na pia. Tudo isso por medo da chuva e para ver se o menino comia. E todo dia era assim, uma chuva sem fim, chuvarada. Por qualquer coisa, coisinha, o menino relampejava. Cláudio Tebas. Que verbos indicam literalmente fenômenos da natureza, mas no poema são usados no sentido não literal, no sentido figurado? Bom, os verbos aí que são usados no sentido não literal, que são fenômenos da natureza, são os verbos chover e relampejar, né? Bom, ao empregar esses verbos em sentido não literal, sentido figurado, que imagem o autor constrói? Bom, ele constrói a imagem de um menino que chovia, quer dizer, que chorava muito.
e que relampejava porque queria comer a salada, que ele gritava, ele relampejava quando não queria comer a salada, né? Então, chorar, aí para o verbo chover, vamos dizer assim, né? Relampejava aí para gritava. Descreva a situação retratada no texto empregando outros verbos. Poderíamos dizer que o menino desatava a chorar, gritando que não queria comer a salada, por exemplo, né? Gritando que queria comer a macarronada. Então, vocês podem aí colocar outros verbos para descrever, não usando esses verbos aí no sentido figurado, chover e relampejar. Desatava a chorar, chorava ou gritava, no sentido de relampejava, né? No texto, certo? Agora o nosso ortografar, para finalizarmos aqui essa correção de exercícios. Muitas palavras da língua portuguesa têm origem grega. Conhecendo-as, você pode acertar a grafia das que são derivadas. Complete as palavras a seguir com X, S, SS, C ou Z. Vamos lá. Enciclopédia, deixa eu pegar a minha caneta aqui. Opa, enciclopédia é com letra C. Enzima é com letra Z. Esmola, letra S. Espada, letra S. Estômago, letra S. Estratégia, letra S. Filosofia, letra S. Fisiológico, letra S. Opa, minha letra não saiu aqui, né? Fisiológico. Glossário já são 2 S. Isósceles, é com S. Misântropo. Ortodoxo. Nossa, que palavras são essas? Vamos olhar no dicionário, hein, galera? Paradoxo é com X. Pseudônimo é com S. Psicologia é com S. Psiquiatra é com S. Semáforo com S. Xenofobia é com X. Xilogravura com X. E como vocês sabem, zoológico é com Z. Bom, fizemos aqui a correção também do ortografar. Algumas palavras aqui vocês provavelmente não sabem o significado. Corram ao dicionário, pesquisem e coloquem aí do lado, por favor, pesquisem e coloquem aí do lado o significado dessas palavras. E terminamos aqui a correção desses exercícios. Espero que não fique mais nenhuma dúvida com relação aos tipos de sujeito. Mas sempre que houver alguma dificuldade, voltem ao vídeo já gravado sobre isso e olhem na apostila de vocês todos os tipos de sujeito. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, um grande beijo. Tchau, tchau.